Mais de 40 mulheres já procuraram a polícia para denunciar um médico ginecologista suspeito de abuso sexual. Uma delas diz ter sido vítima aos 12 anos. Em Catalão, mais de 190 pessoas vão responder pelo crime de compra de atestados de comorbidade para furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Uma médica e a secretária dela também foram indiciadas. O preço do gás de cozinha passa de R$ 100. E com o botijão mais caro, o fogão a lenha volta como opção para muitos brasileiros. Esperança em meio à pandemia. O hospital de campanha de Rio Verde foi fechado hoje. É o resultado do avanço da vacinação e a redução dos casos de Covid-19. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera de hoje. Agora são 7 horas e 17 minutinhos. Mais uma vítima procurou a polícia para denunciar um médico ginecologista em Anápolis. Ela conta que foi abusada durante uma consulta quando tinha 12 anos. Na sala da delegada, mais uma mulher presta depoimento. Hoje, com 20 anos, Kathleen faz uma acusação grave contra o médico Nicodemo Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos. Ela diz que foi abusada durante uma consulta quando tinha 12 anos. E ele veio me falar que eu podia começar a me masturbar e que me mostrou histórias em quadrinho, pornô. Começou a falar, homem é diferente de mulher, porque mulher não é tão visual, homem é mais, deixa eu te mostrar. Aí pegou minha mão e colocou nele. Ela conta que foi levada pela mãe para ser consultada. Em dado momento, o ginecologista pediu para ficar a sós com a garota. A jovem só teve coragem de contar os detalhes do abuso depois da prisão de Nicodemo Júnior. Ela tinha achado estranho, somente isso, né? Mas assim, a gravidade e o que aconteceu mesmo, eu fui ficar sabendo ontem. O profissional, que era investigado por violação sexual, agora deve responder também por estupro de vulnerável. Nós temos uma vítima que foi quando ela tinha 12 anos, então foi estupro de vulnerável, né, que ele cometeu. Hoje ela já é maior de idade, mas ele vai responder por estupro de vulnerável também. Segundo a polícia, o médico foi condenado pelo mesmo crime no Distrito Federal. Mas como era réu primário, ele não foi preso. Aqui em Anápolis, os abusos foram dentro do consultório. Na maioria das vezes, as mulheres não podiam entrar acompanhadas durante as consultas. O esposo desta mulher, que não quer ser identificada, também foi impedido de entrar no consultório. Ela diz ter sido vítima do ginecologista. Começou a elogiar os meus olhos, começou a perguntar como estava a minha libido. Não, tá normal. E o seu parceiro, ele te consegue satisfazer sexualmente? E ele fazendo manipulações, e aquilo eu me senti assim, eu não consegui nem respirar no momento. É uma situação que a gente nunca espera que vai acontecer. A defesa do médico diz que só teve acesso a algumas partes do inquérito policial e que o cliente em nenhum momento realizou qualquer tipo de procedimento médico com cunho sexual. Sobre a denúncia de violação sexual, a defesa disse que está ciente, mas que só vai responder quando tiver acesso a todo o conteúdo. Em Jataí, uma funcionária pública denuncia que foi vítima de assédio moral e sexual. O suspeito é o superintendente de comunicação, que era chefe dela. Ainda com medo, a mulher prefere não mostrar o rosto. Ela conta que trabalhava há menos de um mês no departamento quando foi surpreendida pelo superintendente de comunicação, Benildo Borges da Costa. Ela denuncia que o chefe tentou beijá-la à força. Isso foi no início deste ano. Ele veio, me secou e a reação do meu corpo foi de travar. Eu não queria ser beijada por ele. Eu não queria ser tocada por ele. Funcionária pública há 7 anos, a mulher viu uma oportunidade de crescimento profissional ao ocupar a vaga aberta no Departamento de Comunicação da Prefeitura, mas denuncia que depois do assédio sofrido, as condições de trabalho mudaram. Passar o serviço não passava de forma clara, pedia sempre muita agilidade, mandava
serviço a mais fora do período. A mulher afirma ainda que o superintendente também colocou apelidos de mau gosto nela. E quando o serviço passou a ser feito de casa por conta da pandemia, se a funcionária pública não atendesse as ligações dele no horário de almoço ou à noite, o chefe ia até a casa dela. Isso fora do horário de expediente. A servidora acabou sendo dispensada do Departamento de Comunicação. Ela foi transferida para outro setor, onde ficou até julho. Foi quando pediu uma licença. Só depois de sair da prefeitura é que teve coragem para denunciar. A denúncia foi registrada no dia 26 de julho, na delegacia da Polícia Civil. No boletim, ela relata que passou meses sendo constrangida e que não contou sobre o que tinha acontecido aos superiores por medo de perseguição no trabalho. Eu me senti com medo, sabe? Eu tinha medo de me avançar, tenho medo de sofrer reparação, ele sabe onde eu moro, ele foi na minha casa 2 vezes fora do horário de serviço. Mais de 2 meses depois de registrar a denúncia, a vítima ainda não foi chamada para prestar depoimento. Eu espero que ele tenha uma punição adequada, que ele saiba que ele não pode pôr a mão em nenhuma mulher sem consentimento, que ele saiba o peso disso, o peso na vida da pessoa. A gente procurou o superintendente de comunicação, Benildo Borges da Costa, que preferiu não gravar entrevista. Ele disse que não foi notificado da denúncia. Em nota, a Prefeitura de Jataí também disse que não foi notificada pelas autoridades competentes sobre esse assunto, mas que assim que isso acontecer, vai tomar as providências dentro da legalidade. Nós também procuramos a Polícia Civil para saber sobre a demora para ouvir a vítima, já que a denúncia foi registrada há mais de 2 meses. O delegado responsável pelo caso, Marcos Guerini, disse que o inquérito policial foi instaurado em julho deste ano e segue em sigilo. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 3 pessoas na BR-060 na região do entorno de Brasília. Elas são suspeitas de furtos em um shopping aqui de Goiânia. Os suspeitos entram na loja deste shopping de Goiânia tranquilamente, como qualquer outro freguês. A diferença é que eles não iriam comprar nenhuma peça, mas furtar várias roupas. Tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança do centro comercial. Os 2 homens e a mulher que seguiam em direção ao Distrito Federal pela BR-060 foram parados pela PRF. Os policiais estranharam a quantidade de roupas dentro do carro. Todas as peças ainda estavam com a etiqueta. Desconfiados, os policiais perguntaram aos suspeitos onde eles estavam indo com toda aquela mercadoria. Eles responderam que pegaram aquela encomenda na casa da tia de um deles e queriam revender em Brasília. Só que essa desculpa não convenceu os agentes, que decidiram ligar para o número de telefone indicado na etiqueta das roupas. Foi quando o gerente da loja informou que algumas horas antes, várias peças de roupas haviam sido furtadas do interior da loja. E as câmeras de segurança interna conseguiram registrar o momento dessa ação. A mulher de 22 anos e os homens de 24 e 27 anos foram presos e levados para uma delegacia do Distrito Federal, onde vão responder pelo crime de receptação, que tem pena de 1 a 4 anos mais multa. Os 3 já eram conhecidos da polícia. Vale frisar que no dia 20 de julho deste ano, ou seja, há cerca de 2 meses, o mesmo trio foi preso cometendo exatamente o mesmo crime. A mulher, além de ter cometido esse mesmo crime há 2 meses, também já tinha diversas passagens por furto em interior de loja. A Polícia Civil cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em Pirenópolis e também em outras 4 cidades goianas, além do Distrito Federal. A suspeita é de irregularidades em licitações da Prefeitura de Pirenópolis, que favoreceram uma empresa durante a administração passada. A polícia cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, a maioria em repartições públicas de Pirenópolis. A Operação Réplica investiga o favorecimento de uma empresa em processos licitatórios durante a administração passada da cidade. O objetivo hoje de 21 mandados de busca e de apreensão, não só em Pirenópolis, mas em outras cidades, foi levantar, apreender documentos, mídias,
tudo isso que venha a fortalecer e robustecer a base de provas que nós já temos. Além de Pirenópolis, os mandados foram cumpridos em Goiânia, Formosa, Cristalina, Goianápolis e no Distrito Federal. A suspeita é de que a empresa teria sido favorecida quando foi contratada para fazer o inventário patrimonial de várias secretarias municipais. Os investigados respondem no inquérito policial pelos crimes de fraude em licitações e por falsificação de documento público e particular. A Justiça pediu o afastamento de 3 funcionários públicos envolvidos nos processos de licitação que estão sob suspeita. A polícia não divulgou os nomes e cargos dos servidores. Esse afastamento de agentes públicos, inclusive por estarem também envolvidos, é no sentido de que não haja nenhum prejuízo às investigações, porque estando ocupando esses cargos, pode haver algum tipo de obstrução à investigação, intimidar alguma testemunha, ocultar algum elemento de prova. Então, assim, estando no cargo, isso poderia ter esse risco. A Prefeitura de Pirenópolis disse que os crimes investigados dizem respeito à gestão de 2017 a 2020. A nossa produção, então, tentou contato com o ex-prefeito de Pirenópolis, João do Léo, mas as nossas ligações não foram atendidas e as mensagens também não foram respondidas. A Polícia Civil de Catalão concluiu a investigação sobre a compra e venda de atestados de comorbidades que foram usados para furar a fila da vacinação contra a Covid-19. A médica que assinou esses laudos e a secretária dela e outras 193 pacientes foram indiciadas. Mais de 220 pessoas foram ouvidas e a conclusão que a Polícia Civil chegou é: quase 200 moradores de Catalão foram imunizados contra a Covid usando laudos médicos de comorbidades falsos. Quem vendeu os laudos, segundo a Polícia Civil, foi a médica Divina Maria da Silva. Ela foi indiciada por documento falso. A secretária dela, Tatiane Pereira dos Santos, também foi indiciada por falsificar a assinatura da médica. E 193 pessoas que compraram os laudos foram indiciadas por uso de documento falso. As penas variam de 1 a 5 anos de prisão, mais multa que deve ser estipulada pelo Poder Judiciário. O trabalho da Polícia Civil começou depois que os profissionais que trabalham nos postinhos da cidade procuraram a Secretaria de Saúde para denunciar a quantidade de laudos assinados pela mesma médica. As investigações apontaram que no único dia ela assinou mais de 160 documentos. Houveram diversas desculpas assim absurdas. Houve a desculpa de uma moça de 19 anos de idade que queria se vacinar para ir para a praia e conseguiu o formulário de comorbidade alegando que tinha um quadro grave de asma e conseguiu se vacinar. Foi um exame grafotécnico realizado em Goiânia que comprovou que as assinaturas nos laudos eram da médica e também da secretária dela. Vários pacientes confessaram em depoimento que sequer conheciam a profissional, também não passaram por consulta e não sabiam qual a comorbidade constava no laudo comprado. A médica Divina Maria da Silva continua atendendo normalmente no Hospital São Nicolau, em Catalão. A gente não conseguiu contato com a defesa dela e nem com a defesa da secretária Tatiane Pereira dos Santos. O recado agora é para os estudantes universitários, é que o CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, tem vagas de estágio abertas em várias áreas aqui em Goiás. O Eduardo Marins, então, chega ao vivo de Rio Verde, vai explicar para a gente como que o pessoal pode fazer para participar desse processo seletivo. Boa noite para você, Edu. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essas vagas são, então, para quem está no ensino superior, é uma boa oportunidade para quem está atrás de um estágio, ter um dinheirinho aí na mão e também a oportunidade de exercer aí a profissão na área, né? Ter experiência. São vagas aí para várias cidades do estado, mais de 20 cidades, dentre elas aí Rio Verde, Goiânia, Anápolis, Catalão, Itumbiara, Jataí, Quirinópolis, entre outros municípios. São 10 vagas já existentes e mais de 30 para o cadastro aí reserva do Tribunal Regional do Trabalho. Os benefícios são R$ 800 da Bolsa, mais o Vale Transporte, que acaba ajudando aí o estudante, né? Agora, para quais áreas são essas vagas? Engenharia Elétrica, Estatística, Direito e Design Gráfico. Você que estuda um desses cursos, atenção, porque tem que fazer a inscrição até sábado. O endereço eletrônico é pp.ciee.gov.br.
Repetindo, pp.ciee.org.br. Essas inscrições vão até sábado e quando fazer a inscrição, o candidato também vai ter que fazer uma prova, viu, Gabi? Volto contigo. Muito obrigada pelas informações, então ótima oportunidade para o pessoal. Hoje foram registrados graves acidentes de trânsito na região do entorno. Em um deles, a vítima foi arremessada do carro porque estava sem o cinto de segurança. Na BR-040, em Lusiânia, um carro saiu da pista, bateu nesta árvore, capotou várias vezes e foi parar às margens da rodovia. 4 pessoas estavam no veículo. Um homem que, segundo a polícia, não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e morreu no local. 2 vítimas foram levadas para a UPA de Valparaíso de Goiás. O motorista fugiu. No final da manhã de hoje, na GO 108, na cidade de Posse, 2 carros bateram de frente. Um veículo da Prefeitura de Alvorada do Norte estava voltando com pacientes que foram fazer exames em Posse. O motorista da picape morreu no local do acidente. 4 vítimas foram levadas ao hospital. A rodovia precisou ser fechada para o resgate das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal também registrou um acidente grave hoje pela manhã na BR-020, em Vila Boa. 2 carretas bateram de frente. Um dos motoristas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na noite desta quarta-feira, um homem de 30 anos morreu em outro acidente de trânsito na BR-020 em Formosa. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, um carro saiu da pista e, ao tentar voltar, bateu em outros 2 veículos. 3 vítimas foram resgatadas por equipes do SAMU e levadas ao hospital regional da cidade. E um motorista de 35 anos morreu num grave acidente na GO 206, entre Quirinópolis e Golvelândia, no sudoeste do estado. Gustavo Gomes estava num caminhão que bateu de frente com uma carreta usada para transporte de cana. A vítima ficou com o corpo preso às ferragens e morreu na hora. O condutor da carreta teve apenas ferimentos leves e passa bem. Ainda não se sabe as causas desse acidente. Começa na madrugada uma das maiores festas religiosas de todo o estado. Estou falando das Congadas de Catalão. A Aline Braga, como sempre, acompanha essa festa que é muito tradicional e muito antiga por lá. Só que esse ano vai ser um pouquinho diferente aí, né? Por conta da pandemia, né, Aline? Conta tudo pra gente. Boa noite pra você. Boa noite, Gabi. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, pelo 2º ano consecutivo, por causa da pandemia, as Congadas em Catalão vão ser diferentes. Em anos anteriores, era para esse local aqui, ó, o Largo do Rosário, tá lotado de fiéis, de visitantes, mas por causa da Covid-19, isso não vai acontecer, não. A alvorada vai acontecer de forma bem tímida, às 4h30 da manhã, dentro aqui da igreja do Largo do Rosário, com a participação de alguns integrantes dos congos. Logo na sequência, às 6 horas, começam as celebrações dos terços e também das missas. Tudo vai ser transmitido nas redes sociais da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. A festa termina no dia 10 de outubro. Vai ter ao longo da festa procissões em carros com a imagem de Nossa Senhora, com a imagem também de São Benedito. E fica aqui a torcida, né, Gabi, dos devotos de Nossa Senhora do Rosário, assim como eu, para que no ano que vem a gente mostre a verdadeira festa do Rosário, né, que colore as ruas de Catalão e que encantam tanta gente. Verdade, Aline, a gente vai esperar e torcer para isso, sim. Muito obrigada, viu? Boa noite para você. Depois de mais de 1 ano e 4 meses funcionando, o Hospital de Campanha de Rio Verde foi fechado hoje. Os equipamentos e as salas onde funcionavam as UTIs e também as enfermarias agora vão ser reaproveitados. 485 dias e mais de 11 mil horas de funcionamento. Este foi o tempo de duração do Hospital de Campanha de Rio Verde. A unidade foi usada durante a pandemia para o tratamento de pacientes com Covid-19. Um deles foi o Donizete, que ficou 9 dias internado em junho deste ano. Até porque eu tinha plano de saúde. Quando eu fui para o particular, né, não havia vaga. Né? Quando me encaminharam para o HCamp, que eu conhecia já a estrutura do HCamp, me passou que eu já fiquei tranquilo, né, com a estrutura que tinha. O hospital foi inaugurado no dia 27 de abril de 2020, um investimento de R$1,5 milhão para a estruturação das salas de UTI e também enfermarias. Durante o funcionamento, 1.641 pacientes receberam tratamento por aqui.
Infelizmente, 19 pessoas morreram vítimas da Covid-19. Um mês depois de aberto, Rio Verde tinha confirmado na época uma explosão de casos de Covid. Foi numa agroindústria da cidade, com mais de 5.000 casos. A maioria dos pacientes teve sintomas leves, mas alguns precisaram de atendimento no HCamp. Em outubro do ano passado, com a diminuição dos casos graves de Covid-19, o hospital chegou a ser fechado temporariamente, mas 2 meses depois, a segunda onda fez com que a unidade fosse reaberta. Por aqui passaram pacientes não só de Rio Verde, mas também de outras cidades da região. O avanço da vacinação e a diminuição de casos confirmados são motivos do fechamento do hospital. Os equipamentos hospitalares da unidade serão reaproveitados em outros postos de saúde e as salas vão ser instaladas em outros setores da prefeitura. Uma vez que você não tem a necessidade mais do hospital de campanha, esses modulares que foram adquiridos vai ser distribuído entre a educação, saúde e assistência social. Agora, os casos de Covid em Rio Verde vão ser atendidos somente no Hospital Municipal. Os moradores do povoado Castanheira, na zona rural de Flores de Goiás, enfrentam um problemão, viu? Uma ponte lá está caindo, gente. Segundo os moradores, um caminhão pesado passou aí por essa ponte na terça-feira e deixou esses estragos na estrutura que é de madeira que sustenta a ponte, né? Os moradores também disseram que funcionários da prefeitura foram lá e colocaram tábuas e orientaram que apenas carros de passeio podem passar aí pela ponte. A gente procurou a Prefeitura de Flores de Goiás para saber, né, se a ponte ia ser consertada de vez, mas as nossas ligações não foram atendidas. Amanhã em Porangatu tem vacinação com dose de reforço, viu? Nesta sexta-feira, então. A vacinação começa às 7h30 da manhã no Yacht Clube, perto da Lagoa Grande. Pode tomar a dose de reforço amanhã os idosos com 70 anos ou mais e que já tomaram a segunda dose há pelo menos 6 meses. Também vão ser vacinados pessoas com HIV, pacientes transplantados, que fazem quimioterapia e também hemodiálise, que precisam ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e, claro, apresentar também o laudo médico. Gente, o gás de cozinha, hein? Tá caro demais, né? Em Catalão tá chegando a R$ 108. E aí, para tentar economizar um pouquinho, tem muita gente que está recorrendo a um velho conhecido nosso. A lenha fica no cantinho do quintal, pronta para ser utilizada. Uma vez por semana, a dona Roseli só cozinha o feijão nesse fogão improvisado. É o jeitinho que eu arrumo para cozinhar o feijão. O preço do gás de cozinha aqui em Catalão já passou dos 3 dígitos. Está sendo encontrado entre R$ 103 e R$ 108. O último reajuste foi no início do mês e a notícia não é nada boa. Deve ter novo aumento por aí. Com isso, claro, há queda nas vendas. Só que nesta revendedora a diminuição foi de 20%. A gente vendia em torno de 450, 500 botijões de gás e hoje a venda caiu muito. Esse restaurante serve quase 300 refeições por dia. A dona conta que ainda não repassou o último reajuste do gás para o consumidor final. Mas a situação está chegando no limite. Senão os clientes fazem tudo, porque um momento de azeite de 10 centavos eles já acham que subiu demais. O Nenzinho nem se lembra quando foi comer algo em um restaurante. Ele faz questão mesmo de usar o fogão a lenha que tem em casa. E agora com muito mais frequência. O fogão a lenha é uma opção muito boa, economiza muita coisa, né? E o gás é mais para com café, né? Ferver um leite. Mas o fogão usa para cozinhar um feijão, fazer um frango caipira. E a comida fica mais gostosa. Saborosa, coisa mais boa. Bom demais. A gente tem falado aí da previsão que tem sido de chuvas isoladas aqui em Goiás. E ela chegou agorinha, viu, em Rio Verde, no sudoeste do estado. Teve também granizo em alguns pontos da cidade. Esse registro foi feito no setor industrial 2, saída para Santa Helena. Segundo o Cimego, hoje tinha realmente previsão de chuva por lá, assim como nos próximos dias e até no final de semana. Mas só em algumas regiões isoladas, não é em toda a cidade. As temperaturas estão variando em Rio Verde de 19 a 35 graus. Semana termina com sol e algumas áreas de instabilidade em Goiás pela combinação de calor e umidade. Chega a 40 graus no oeste e a mínima é de 17 no leste. A chuva prevista para esta sexta-feira
é de 5 milímetros na maior parte do estado. Veja como fica o tempo em Catalão. Varia de 21 a 34 graus e umidade em 20%. Umidade continua baixa, né? Hora da nossa imagem do dia, que hoje é do Centro Municipal de Educação Infantil da Alvina de Moraes, em Jataí. O prédio que estava desativado agora está assim, viu, gente? Todo reformado. E tá prontinho, né? Do jeito que a gente está vendo aí para receber a criançada. Essa reforma e a pintura do CEMEI foram feitas por reeducandos da unidade prisional de Jataí por meio do projeto que leva o nome de Esperança, implantado há 2 anos em parceria com a Prefeitura de Jataí. É um caminho para a ressocialização dos reeducandos por meio do trabalho que é prestado à comunidade. Agora, com esse serviço, eles conseguem a redução de penas e a oportunidade de aprender também uma nova profissão. As atividades com crianças nesse CEMEI aí devem ser retomadas nas próximas semanas. Bora encerrar o Jornal Anhanguera, só que antes de ir embora, viu? Bora ver as imagens do Parque Mauro Borges, o Lago Dona Gersina, em Rio Verde. As belas imagens aí de drone foram feitas pelo nosso cinegrafista, o Enéas Costa, lá de Rio Verde. Um abração para todo mundo de Rio Verde, então. Para você, uma ótima noite e até amanhã.